Olá, tudo bem? É, eu estou muito feliz porque essa semana nós estamos estudando na lição, né, da nossa escola bíblica dominical. A gente está estudando sobre o reino e o monte, sobre o sermão do monte. O que que o sermão do monte, as implicações do sermão do monte no reino de Deus. Então, a semana passada e essa semana nós estudamos sobre a oração e foi algo que me levou muito a pensar, porque oração é algo, é um dos 3 pilares que mantém um crente firme. O primeiro pilar é a leitura da palavra. O segundo pilar é a oração. E eu quero falar. E o terceiro pilar é uma vida de consagração. E dos 3 pilares nós estamos focando na oração. Mas aí você pode falar para mim, Márcia, orar é tão difícil. É difícil orar. Manter um tempo de oração é tão difícil. É verdade. Manter um tempo de oração é muito difícil mesmo. A gente tem tempo, a gente consegue sentar e aí pega o celular e fica ali durante uns minutinhos sentados, olhando o celular, mexendo para lá, para cá, para lá e para cá. E quando a gente se apercebe, passou 1 hora. Né? O celular tem esse poder de abocanhar o tempo de uma tal maneira que quando você se apercebe, o tempo passou e você ficou ali, vendo, olhando. Na maioria das vezes, a gente está olhando alguma coisa que não traz tanta edificação para a nossa vida. Mas quando fala de oração, que eu vou usar aquele tempo para orar, não, eu vou tirar 1 hora para orar. Quando você chega no seu lugar de quietude, que você escolhe para tirar esse seu tempo de devocional, de oração, de comunhão com Deus, tem pessoas que ajoelham, tem pessoas que oram em pé, oram sentadas. Não importa a posição que você está na oração, logo te dá um cansaço, a sua mente começa a divagar, e aí você está orando, daqui a pouco você para e fala, será que vai chover? Eu vou lavar roupa hoje. Aí daqui a pouco você volta o pensamento de novo, não, vou continuar. E aí você continua, você retoma a oração, e aí você continua orando, de repente você fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso assim, assim. E aí sempre tem alguma coisa que vai atrapalhar ou que vai influenciar aquele seu tempo de devocional, aquele seu tempo de oração. Mas é necessário. É muito necessário. Quando você quer conhecer alguém, qual a primeira coisa que você faz? Quando você quer conhecer, eu quero conhecer tanto fulano. Às vezes por uma amizade ou até mesmo por um interesse amoroso. A primeira coisa que a gente faz é aproximar essa pessoa. Não existe você querer desenvolver um relacionamento com a pessoa de longe.
E isso vale para amizades, no trabalho, emocionalmente, em qualquer situação. A primeira coisa, você precisa se aproximar. Ah, não, eu quero fazer amizade com fulano de tal. Mas eu vou ficar aqui, ele tá lá e eu tô aqui. Ah, eu tenho tanta amizade com ele. Mas você conhece ele? Não, não conheço ele, mas eu sou amiga dele. Não dá para desenvolver uma amizade com ele lá e você aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é aproximar. E com Deus é a mesma coisa. Quando eu quero um contato maior com Deus, quando eu quero uma aproximação maior com o Senhor, quando eu quero verdadeiramente conhecer a Deus, a primeira coisa que eu faço, eu me aproximo de Deus. Eu busco essa aproximação. Mas a segunda coisa que acontece quando eu quero desenvolver um relacionamento com alguém, a primeira é a aproximação, a segunda coisa é a comunicação. Eu posso até estar ao lado da pessoa, mas se eu ficar de boca fechada, não vai acontecer nada. A pessoa nunca vai saber que eu quero fazer amizade com ela. A pessoa nunca vai saber a intenção que eu tenho. Então, quando eu me aproximo de alguém, quando eu quero ter amizade com alguém, eu quero desenvolver um relacionamento com essa pessoa, primeiro eu me aproximo e depois eu desenvolvo uma comunicação. E assim também é com Deus. Eu me aproximo de Deus e depois eu desenvolvo uma comunicação com Deus. E essa comunicação que a gente desenvolve com Deus é através da oração. É só através da oração que você vai conseguir conhecer o Senhor, que você vai conhecer a Deus, que você vai conseguir ter intimidade com Deus. Por que intimidade? Porque quando você desenvolve um relacionamento com alguém, que você teve aproximação, você desenvolveu a comunicação, você vai começar a conversar com essa pessoa. E aí, de tanto que você conversa com essa pessoa, você começa a conhecer os pensamentos daquela pessoa. Mas para isso também acontecer, você vai precisar de uma terceira coisa. E essa terceira coisa é constância. Primeiro você aproxima, depois você desenvolve uma comunicação e, em terceiro lugar, você tem constância naquele relacionamento. Você está sempre procurando, você está sempre chegando junto, você está sempre indo atrás. E assim também é com Deus. Não basta só você se aproximar ou desenvolver uma comunicação. Se não houver uma constância, algo de todo dia, você não vai conhecer essa pessoa. O casal, quando quer, o rapaz ou a moça, quando está interessado no outro, há aproximação, há comunicação, e para a coisa continuar fluindo, existem os encontros, não é? Você marca um encontro hoje, o outro no outro dia, e aí vocês vão se encontrando naquela coisa sistemática de todo dia ou de toda semana, não importa o tempo que você desenvolva isso. E aí você vai começando a conhecer essa pessoa, conhecendo os hábitos dessa pessoa, do que ela gosta, quem é ela, onde ela vive, aonde ela vai, do que ela gosta de fazer. Você vai começando a conhecer e também vai se fazendo conhecido.
E assim também é com Deus. É a aproximação, é a comunicação e é a constância. Se não tiver um dia a dia, você não vai conseguir desenvolver uma ligação com Deus. Aí eu falo com Deus hoje, aí daqui a, sei lá, quantos dias gente, eu tenho que falar com Deus. Aí eu volto lá e falo. Você não vai criar um vínculo com Ele. Você não vai criar intimidade com Ele. Porque a intimidade vem da constância. A intimidade vem do todo dia, sabe? De você estar perto todo dia, de você procurar todos os dias. E aí quando você desenvolve isso, chega um tempo que aquilo fica tão rotineiro, fica tão fluido, tão natural, que quando você parar para orar, as coisas vão fluir. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sei orar, eu tenho muita dificuldade. Mas o que faz, de repente, alguém ter uma eloquência na oração, ou ter uma oração bonita, falar bem, ou ter muitas palavras, o que faz isso acontecer é o todo dia. É o todo dia. Todo dia você busca Deus. É a constância, sabe? É a rotina. A rotina, todo dia, todo dia, todo dia. Chega um tempo que vai ser automático. Quando você faz alguma coisa todos os dias, rotinamente, vai chegar uma hora que vai ser automático. Você vai sentar, vai fazer, vai fluir, vai acontecer. Porque virou rotina. E a rotina fica fácil de desenvolver, fácil de resolver. E a oração também é assim. A oração precisa ser rotineira. Todos os dias. Ai, Márcia, mas eu não consigo orar todos os dias, toda hora. Quem falou para você que a oração precisa ser no mesmo lugar? Quem falou para você que a oração precisa acontecer? Quem falou para você que a oração precisa acontecer em casa, ou só na igreja, ou só falando? Você pode orar a Deus, elevando o teu pensamento a Deus. Você pode orar a Deus andando na rua, e você elevar o pensamento a Deus e orar. Você pode falar com Deus no teu trabalho. Você pode falar com Deus no carro. Você pode se dirigir a Deus ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação. Então, e vai chegar uma hora que aquilo ficou tão rotineiro na tua vida, que quando você se aproximar de Deus e você desenvolver essa comunicação, Deus ele vai começar também a falar com você. E você vai começar a ouvir a Deus. E você vai começar a entender os mistérios, os segredos, coisas que Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. A Bíblia fala que os segredos de Deus são para quem tem intimidade com Ele. E intimidade fala de estar presente, de ser constante, de ser verdadeiro, sabe? De não ser egoísta, não ser hipócrita. Porque a oração, não adianta você orar ao Pai e apresentar as suas petições a Deus, mas dentro do seu coração, aquelas palavras não são verdadeiras. Você fala para Deus, Senhor,
olha eu aqui, estou me apresentando diante do Senhor, olha para mim, Senhor, porque eu sou teu servo. Deus olha do céu, fala, você é hipócrita, você não é meu servo, você tem mágoa contra teu irmão, você hoje disseminou uma mentira, você hoje deu ouvido a uma fofoca. Então a gente precisa se aproximar de Deus com o nosso coração puro. A oração, ela precisa ser genuína. O que é genuína? Original, única, pura, verdadeira, única. Eu não preciso imitar ninguém para orar, sabe? Não preciso. Eu queria orar como fulano de tal, fulano ora tão lindo. É a oração dele. Ele de repente tem aquela oratória linda na oração, porque ele já tem uma prática de oração. Ele já tem uma vida cotidiana de oração. E ele acabou desenvolvendo aquilo. Mas você também pode fazer isso, eu também posso fazer isso. Eu posso desenvolver uma oratória de oração também muito bonita. Mas Deus ele não está preocupado com uma boa oratória. Deus não está preocupado com palavras rebuscadas, com coisas muito elaboradas. Deus, ele está preocupado com o coração quebrantado e sincero. A gente tem um exemplo muito já batido e corriqueiro na Bíblia, do rei Davi. O rei Davi, ele tinha todos os defeitos do mundo, mas uma coisa era original nele, era um coração sincero. Davi tinha um coração sincero, Davi tinha um coração adorador. Se você e eu, nós não tivermos um coração adorador, a nossa oração, que também é uma adoração ao Pai, ela não vai passar do teto. Não vai. Quando a minha oração é genuína, é sincera, é verdadeira, ela chega no trono do céu, lá no trono de Deus. E Deus, ele recebe, ele colhe e depois ele nos concede aquilo que a gente pede. Então, essa reflexão que eu queria deixar para mim e para você. Seja sincero nas suas orações. Seja genuíno. Que a nossa oração não seja hipócrita. Que eu não seja egoísta nos meus pedidos. Até porque, quando nós oramos, Jesus, quando ensinou a oração, ele falou, Pai nosso que está no céu, Pai nosso, venha o teu reino, perdoa as nossas dívidas. Então, o pão nosso de cada dia, ele não falou o meu pão de cada dia, meu Pai que está no céu, não. Pai nosso, o nosso pão, a nossa dívida. Então, quando eu incluo o meu próximo na minha oração, quando eu tiro um pouco o olhar de mim e eu acabo incluindo o outro, Deus, ele se alegra com esse tipo de oração e ele nos atende com muito mais facilidade e rapidez. Puxa, a Márcia está precisando de tanta coisa, porque Deus, ele sabe do que eu preciso e ele sabe do que você precisa, sabe? Ele sabe, mas ele gosta que a gente fale. Então, poxa, a Márcia está precisando, mas ela intercedeu tanto por outras pessoas que eu vou abençoar. Eu não estou dizendo que se você não orar
Se você orar só por você que você não vai receber, você recebe. Mas Jesus está nos ensinando que a gente precisa deixar de ser egoísta, que a gente precisa ser generoso nos nossos pedidos, que a gente precisa ser generosos na nossa petição, no nosso clamor a Deus. Deus, ele tem muito para nos dar, mas a nossa oração precisa ser uma oração genuína, verdadeira, pura, uma oração que vai nos aproximar de Deus. E a gente vai poder chegar um tempo de ser tão íntimo de Deus, que Ele vai revelar os segredos dele para nós. Então, comece a orar. Comece a orar. Comece fazendo hoje um tempo de oração. E você vai ver quantas mudanças, quantas coisas Deus vai fazer na tua vida. Vai fazer na tua casa, naquele filho que você está orando, por esse milagre que você está pedindo. A oração, ela move o coração de Deus. Lá em 2 Crônicas, diz assim, 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Ouvir o quê? As nossas orações. Perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer naquele lugar. Então, Deus, ele não está com o ouvido fechado. Não, ele não está ouvindo nada que eu estou falando. Não, ele está ouvindo. Mas quando eu tenho uma vida de arrependimento, uma vida de adoração, de consagração genuína, verdadeira, em espírito e em verdade, ele vai nos ouvir, vai nos sarar, vai curar a nossa terra e vai nos abençoar de forma geral. Amém? Fique com essa palavra. Fique com Jesus.